Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém? Somente até aqui. Tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida nesta noite é: aquele que prometeu é fiel. Primeiramente, nós precisamos sabermos quem é esse profeta pelo qual nós estaremos falando aqui nessa noite. Esse profeta chamado Jeremias. E quem era Jeremias? Jeremias, ele era um profeta não compreendido em sua época. Jeremias, através de sua vida, traz grandes lições para mim e para a sua vida nesse dia de hoje. Jeremias era um profeta que desde criança Deus já falava com ele. Um certo dia Deus abre um diálogo com esse profeta Jeremias, enquanto ele ainda era criança. Deus chega para ele e fala assim: Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia. Desde o ventre da sua mãe você já é consagrado. Eu te santifiquei desde o ventre da sua mãe. Ou seja, Deus estava falando para Jeremias que desde o ventre da mãe dele, ele já era uma criança, uma pessoa santificada e escolhida por Deus. E Jeremias abre esse diálogo então com Deus, e de repente Jeremias fala assim para Deus: ah, Senhor, mas eu ainda sou uma criança, eu ainda não sei falar. E Deus retorna a falar com Jeremias, dizendo para ele assim: não diga que és uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás, e tudo aquilo que eu te pedir para falar, tu falarás. E Deus ainda completa dizendo assim: não temas diante deles, ou seja, não temas diante dos homens, eu sou contigo por onde quer que andares. Deus estava falando com Jeremias da seguinte forma: Jeremias, faz somente aquilo que eu te pedir, faz somente aquilo que eu te ordenar, e deixa o resto nas minhas mãos, que eu irei cumprir tudo aquilo que eu tenho falado a você, tudo aquilo que eu tenho ordenado para que você fale às pessoas, aos homens, fale e deixe o resto comigo. Por isso que nós devemos fazer somente aquilo que Deus manda. Por isso que nós devemos fazer somente aquilo que Deus nos ordena, e aquilo que é autorizado pela palavra de Deus para que nós venhamos fazer. Deus então ele estende a mão sobre a boca de Jeremias, ainda criança, e fala assim: eis que agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. E no capítulo de número 1 de Jeremias, versículo número 12, o Senhor ele fala para Jeremias assim: olha, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, Jeremias, tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu prometer, tudo aquilo que eu disser, se cumprirá, porque eu velo sobre a minha palavra. Ou seja, Deus fala para Jeremias: eu tenho palavra, eu cumpro aquilo que eu falo, basta você fazer aquilo que eu mando. E o profeta Jeremias então ele ficou conhecido como o profeta chorão, um profeta que era temente a Deus. Ele ouvia a palavra de Deus, ele ouvia tudo aquilo que Deus falava através de sua palavra. E a sua época, a época de Jeremias, ela foi marcada por grandes rebeldias. A palavra, a pregação de Jeremias, ele incomodava os políticos da época, os religiosos. E nesta época o profeta Jeremias escreveu o livro de Lamentações. O povo estava passando por momentos difíceis. O povo estava passando por um momento de sofrimento, de dor. A cidade estava destruída, o templo tinha sido destruído e o povo tinha sido levado cativo ali para a Babilônia. Então era um tempo difícil em que ele estava passando, o tempo em que ele estava vivendo. Era um período de dor, era um período de sofrimento, era um período de angústia.
E o próprio livro de Lamentações já fala por si só, né? Livro de Lamentações, ou seja, Lamentações lembra dor, Lamentações lembra angústia, Lamentações lembra choro, desespero, fala de tristeza. E quando nós passamos por esses momentos em nossas vidas, muitas vezes também nós ficamos também se lamentando as situações adversas que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes, quando passamos por momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, nós também ficamos lamentando, igual o livro de Lamentações. E nesse livro, o profeta diz a história que ele estava entrando praticamente em um estado de depressão, ao ponto de ele começar a colocar a culpa em Deus, a culpa pelo que ele estava passando, a culpa pelo que o povo lhe estava passando. Muitas vezes nós também somos assim. E muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, por tristeza, por dores, e muitas vezes falamos: o que Deus está fazendo? O que Deus não está me vendo? O que Deus está permitindo que eu estou passando? E muitas vezes ficamos tristes, muitas vezes ficamos desanimados, muitas vezes ficamos aflitos pelas situações, muitas vezes as situações nos causam dor, nos causam desespero, e muitas vezes ficamos desanimados mesmo diante de algumas situações adversas que tem acontecido sobre nossas vidas. E Jeremias ele estava praticamente nesse estado, entrando no estado quase que de depressão. Hoje em dia muitas pessoas se sentem deprimidas muitas vezes por esses momentos de dores, momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos que muitas vezes nós procuramos uma saída, procuramos uma brecha e muitas vezes não achamos, e aquilo ali vai nos deprimindo, e se nós não levantarmos, nós entramos num estado de depressão. E aqui então o profeta Jeremias, ele prossegue pregando ali a sua palavra, a palavra de Deus, e ali ele profetizou por cerca de 40 anos a palavra de Deus, e ele nunca viu as promessas dele se cumprir. Ou seja, parecia que tudo aquilo que ele falava, parecia que tudo aquilo que ele pregava, parecia que tudo aquilo que ele ouvia de Deus, parecia que nunca ia se cumprir as promessas em sua vida. Parecia que Deus não estava ouvindo as suas orações, parecia que Deus não estava ouvindo as petições, e então ali ele começa a murmurar, e ali então ele começa a reclamar, como muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós temos orado, muitas vezes nós temos buscado, muitas vezes nós temos colocado as nossas situações na presença de Deus, e muitas vezes quando nós não vemos o resultado, muitas vezes quando nós não vemos as nossas orações sendo ouvidas, muitas vezes nós falamos assim: parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está vendo as orações, o quanto eu tenho clamado, o quanto eu tenho chorado. Parece que quanto mais eu oro, parece que quanto mais eu busco, parece que mais a situação fica ruim em minha vida, parece que a situação fica ruim na minha família, no meu trabalho, naquilo que eu tenho colocado, naquilo que eu tenho apresentado diante do altar do nosso Deus. E a gente começamos muitas vezes a reclamar, muitas vezes começamos a murmurar. E existem pessoas que anseiam por uma vida melhor, por algo melhor na sua vida, então eles buscam, eles perseveram, eles acreditam, e quando eles conseguem aquilo que Deus abençoa, quando eles conseguem aquilo que Deus dá para eles, muitas vezes as pessoas saem fora, não perseveram mais na igreja, não continuam mais buscando a Deus. Por quê? Porque já conseguiram aquilo que eles estavam buscando em sua presença. Outros começam a buscar, e quando eles não veem o resultado de imediato na sua vida, quando eles não veem que as orações estão sendo ouvidas, eles também desistem, eles abandonam também, não esperam pela promessa de Deus cumprir em sua vida. Eles acham que demora demais, que está demorando demais, porque eles querem que muitas vezes as orações sejam igual ao micro-ondas, só colocar ali, orar uns minutinhos e ali já aparece a comida quentinha, feitinha, bonitinha. Mas não, tem orações que são respondidas rapidamente, mas tem orações que são demoradas, que demoram um tempo mais. E era o caso de Jeremias. Jeremias estava orando, clamando e buscando, e parecia que não teria resultado aquilo que ele estava colocando na presença de Deus, e com isso ele estava aflito, com isso ele estava cabisbaixo, e de repente então ele se lembra então das promessas de Deus. E é isso que eu e você nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer de que Deus tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E no versículo de número 21,
capítulo 3, versículo número 21, Jeremias ele fala assim, ó: disso me recordarei no meu coração e por isso eu tenho esperança. Então ele começou a acreditar, começou a lembrar das promessas que Deus fez para a vida dele desde criança, de que Deus falou assim que ele vela pelo cumprimento de sua palavra para cumprir. Então ele começa a lembrar de que desde o ventre de sua mãe Deus já estava cuidando da vida dele. Desde o ventre da sua mãe Deus já tinha uma promessa sobre a vida dele. E no meu caso e no seu caso também não é diferente. Desde o ventre da nossa mãe, Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas. Deus cuida de nós desde a época que nós estávamos no ventre de nossa mãe. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E Jeremias então ele começa a lembrar que aquele que começou a boa obra na vida dele era fiel para completar, era fiel para cumprir. E que Deus não era homem para que mentisse, nem filho do homem para que se arrependesse daquilo que ele falava, daquilo que ele falou sobre a sua vida. E eu e você nós temos que ficarmos firmados nessa palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele faz. Mas eu e você, nós, muitas vezes nós temos que ficarmos firmados na palavra de Deus. Ficarmos firmados naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele falou ao meu e ao seu coração. Muitas vezes nós recebemos uma palavra que Deus nos dá através de suas mensagens, e muitas vezes nós saímos animados, contentes, felizes, porque Deus falou conosco naquela noite, ou naquele culto, mas amanhã alguém joga uma palavra contrária e esfria a nossa fé. E aí nós esquecemos do que Deus nos prometeu ontem, do que Deus nos prometeu lá atrás, de quando nós aceitamos a Jesus, de quando nós entramos para o Evangelho, de quando Deus fez uma promessa na minha e na sua vida. Não deixe o inimigo arrancar aquilo que Deus colocou ao seu coração. Continue perseverando, continue acreditando, e você verá a glória de Deus. Se você lembrar ali dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, Marta ali e Maria mandam uma mensagem para Jesus, dizendo para ele vir, que Lázaro, o amigo de Jesus, estava doente, estava prestes a morrer. Jesus ali demora um tempo para poder chegar até onde os 3 irmãos estavam, e depois de 4 dias Jesus chega, e Marta, uma das irmãs de Lázaro, chega para Jesus e fala assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Ou seja, Marta, ainda que você ache que está tudo perdido, ainda que você ache que tudo está morto, se você crer, você verá a glória de Deus. E na nossa vida, muitas vezes a gente acha que os nossos sonhos estão mortos, de que os nossos sonhos não podem ressuscitar, reavivar, viver, realizar. E muitas vezes nós falamos assim: eu nem vou mais lutar, eu não vou mais acreditar. Aquele sonho que eu tenho dentro de mim, eu irei enterrar, eu irei sepultar. Por quê? Porque já está morto, não vai ressuscitar mais, não vai reviver mais. Mas Jesus fala para mim e para você nessa noite: se você crer, você verás a glória de Deus. Então eu e você nós temos que ficarmos firmados na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. E Jeremias então ele olha ali e fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou mais ficar olhando para as situações adversas, eu não vou mais ficar olhando para os problemas, eu não vou ficar mais olhando para as tribulações, eu não vou mais ficar olhando para a situação que tem acontecido sobre a minha vida e muitas vezes tem me desanimado. E vou ficar confiando naquilo que Deus falou ao meu coração, naquilo que Deus tem prometido para a minha vida. O que Jeremias queria deixar bem claro aqui é: não importa a situação que eu estou passando, não importa a situação que eu estou vivendo,
Não importa se a luta está grande ou se a luta está pequena, se as coisas estão boas ou se as coisas estão ruins, eu não posso esquecer das promessas de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. E eu e você não temos que ficarmos firmados nisso, ficarmos firmados na palavra. Isto é, Jeremias falando, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não vai acontecer. Só vai acontecer aquilo que está no coração de Deus. E eu não posso esquecer de suas promessas. Eu tenho que ficar formado. O que eu sei é que as misericórdias de Deus, ela não tem fim. E a causa da sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Então, as misericórdias de Deus não tem fim. Ou seja, Ele mudou a sua oração. Um homem que estava murmurando, um homem que estava reclamando, um homem que estava olhando as coisas diferentes, de repente ele começa a mudar a sua oração. De repente ele começa então a se lembrar de onde Deus o tirou. E eu e você muitas vezes nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou. Quem éramos nós antes? Quem éramos nós antes de conhecer Deus? Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Deus nos estendeu as mãos e nos tirou e colocou nós no lugar seguro, no lugar onde nele nós podemos confiar, no lugar onde nele nós podemos termos uma promessa. Nós podemos estar na presença dele porque ele quer nos dar a salvação. Ele tem palavras de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se Deus nos escolheu, porque Deus tem propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E foi isso que Jeremias começou então a se lembrar das promessas de Deus. E se lembrar e falou assim: não, eu tenho promessa. Deus falou ali quando eu era criança que desde o ventre da minha mãe Ele já cuidava de mim. Que desde o ventre da minha mãe eu já era uma pessoa separada para Ele. Então eu tenho que acreditar. Então eu tenho que confiar. Mesmo que as circunstâncias dizem ao contrário, eu tenho que acreditar naquilo que Deus me prometeu, naquilo que Deus falou. Deus falou que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra para cumprir. Então é nessa palavra que eu tenho que estar firmado. Ainda que as circunstâncias dizem algo ao contrário, eu tenho que ficar firmado na palavra de Deus, daquilo que Ele tem falado ao meu coração. Então Jeremias ele começa então a mudar a sua oração. E ele começa a dizer que ele só estava vivo pelas misericórdias de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós reclamamos. E Jeremias então entendeu e ele mudou completamente o foco. Ele mudou o seu discurso. Mesmo triste nos momentos de angústia, mesmo triste nos momentos de dor, mesmo triste nos momentos de sofrimento, nos momentos de tristeza, como vemos aí no verso de número 20. No verso número 20 ele diz assim: ó, a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ou seja, todas as vezes que eu me lembro do sofrimento, todas as vezes que eu me lembro do momento de dor, todas as vezes que eu me lembro do momento de tristeza, a minha alma se abate, eu fico abalado, eu fico entristecido. Mas eu não ficarei mais abalado, eu não ficarei mais entristecido. A partir de hoje eu confiarei no meu Deus, confiarei naquele que tem uma promessa sobre minha vida. Ou seja, a minha alma se lembra do que eu estou passando e fica batida, fica desanimada, mas eu não vou ficar focado mais nessas coisas. Ainda que ela tente me abalar, ainda que ela tente muitas vezes tirar minha fé, a palavra do Senhor diz assim: que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. As notícias ruins, elas vêm muitas vezes para abalar a nossa fé, para matar a nossa fé, para tentar nos destruir, para tentar fazer nos desanimar. Mas nós não podemos esquecer de que nós temos uma promessa de morar ali na terra prometida, a nova Canaã celestial que está preparada para a minha vida e para a sua vida. É essa promessa que Deus tem para mim e para você. Jesus também fala assim: ó, no mundo vocês terão e tereis aflições, mas sempre com ânimo. Eu venci o mundo. Agora, por que Jesus venceu o mundo? Venceu o mundo para que nós nele também vencêssemos.
Ele venceu o mundo para dizer para mim e para você que Ele estaria subindo ao céu, preparando morada para mim e para você. Então, tente bom ânimo diante das aflições, tente bom ânimo diante da tristeza. Eu sei que não é fácil a gente passarmos por algumas situações e termos bom ânimo no momento de dificuldade, mas com Jesus nós podemos nos alegrar, porque Ele é aquele que nos dá a salvação, Ele é aquele que nos dá a cura, Ele é aquele que nos dá a libertação, Ele é aquele que muda o quadro e a história da minha e da sua vida. Então Jeremias fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e não aquilo mais que me traz sofrimento, não aquilo mais que me traz dor. Eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que permanecer, a minha esperança tem que estar nele. Só Ele pode suprir as minhas necessidades, só Ele que pode mudar o quadro da minha vida. Eu tenho que levar os meus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o meu socorro, é de lá que vai vir o meu auxílio, é de lá que vai vir a mudança para a minha vida e para a vida da minha família, é de lá que as portas irão se abrir, é de lá que a cura irá acontecer. Então eu tenho que elevar os meus olhos para o monte, eu tenho que ficar focado naquele que reina e vive para todo sempre. Eu não posso mais andar cabisbaixo, porque quando eu ando cabisbaixo, eu tiro o olhar daquele lá de cima, daquele que pode mudar a minha situação, daquele que tem uma promessa sobre a minha vida. Então Jeremias, ele começa então a olhar para o alto, porque é de lá que vinha o socorro sobre a vida dele, é de lá que vinha o socorro sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos encher a nossa mente com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm de cima, com as coisas que vêm do trono de Deus. Colossenses 3:1 diz assim: se já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas que estão ali ao lado, assentado à destra de Deus. Então nós temos que buscarmos as coisas que vêm do alto para a minha vida e para a sua vida, porque se nós não lembrarmos das promessas de Deus, muitas vezes nós queremos voltar atrás, muitas vezes nós queremos desistir, e já existem muitas pessoas hoje em dia que já estão voltando atrás, que já estão desistindo, que já deixaram de perseverar, igual o povo do Egito. Lembra o povo do Egito? Deus fez uma promessa para eles, que eles iriam alcançar a terra prometida, e quando eles estavam ali no deserto, eles achavam que as coisas estavam difíceis, e muitos quiseram voltar atrás, outros murmuraram, e quando começaram a ser perseguidos por Faraó, muitos reclamaram até de Deus, reclamaram para Moisés, falando: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito para Deus nos trazer para cá para o deserto para nos matar? Deveria ter deixado nós lá mesmo. Lá nós tinha cebola, nós tinha alho, nós tinha melões, lá nós éramos escravos, mas lá nós éramos felizes. Por que Deus nos trouxe aqui para esse deserto? E aí é que Deus, ele age maravilhosamente na vida do ser humano. Quando o ser humano acha que tudo está perdido, Deus abre uma porta onde não tem porta. Deus faz o povo atravessar pelo deserto e falar assim: o que eu tenho para vocês é isso, é vitória. O que eu tenho para vocês é aquilo que eu prometi. Eu falei para vocês que ia levar vocês aonde? Numa terra prometida, não foi? Aqui está o caminho da terra prometida. Mas muitos dos que murmuraram, muitos dos que reclamaram, não receberam a promessa de Deus, porque murmuraram e não acreditaram naquilo que Deus tinha sobre a sua vida. E muitos hoje em dia estão desistindo, murmurando, se esquecendo de que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. E aí muitos ali voltaram atrás, achando que uma vida sem Deus era melhor do que uma vida com Deus. Porque quando uma pessoa quer desistir, quando uma pessoa quer se afastar de Deus, é a mesma coisa de ela falar assim: olha, eu me viro sozinho, eu não preciso mais de Deus, eu vou andar o meu caminho sozinho, tranquilo.
eu vou me virar sozinho. Nós não podemos deixar que as lutas e as provações nos afastem de Deus. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo investe nas nossas vidas para isso. Para tentar nos matar, roubar e destruir. Para fazer com que as promessas de Deus não se cumpram na minha e na sua vida. O inimigo quer muitas vezes fazer eu e você acreditar que as promessas de Deus não irão se cumprir na minha e na sua vida. E a maior promessa que Deus fez para mim e para você é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós não podemos desistir, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com tribulações, mesmo com perseguições. Nós temos que continuarmos para o alvo que está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor diz assim: que aquele que recuar, aquele que desistir, diz o Senhor, a alma dele não tem prazer nele. E diz assim que o justo ele viverá da fé. E nós andamos mesmo por fé e não por vista. A vida do crente é crer no impossível. A vida do crente é andar e ver o sobrenatural de Deus sobre sua vida. Jeremias, no versículo 23, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a razão. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Ou seja, a minha porção é o Senhor. Então, diz a minha palavra, segundo a minha palavra, então, eu vou crer no Senhor, eu vou esperar no Senhor. Ou seja, daqui para frente eu vou esperar em Deus, eu vou esperar nessas promessas. E esperar significa entrega a Ele todas as coisas, entrega a Ele todas as inquietações e deposita nele a nossa confiança. Independente da situação que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor diz assim que nós devemos lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas situações. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Agora, entregar e esperar com fé. Por que entregar e esperar com fé? Porque a fé é a certeza, a fé é a convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esperar no Senhor é crer que no momento dele as coisas irão se cumprir. É não desistir e sim guardar em Deus a resposta e a provisão de Deus sobre a nossa vida. Jeremias segue dizendo, se você olhar aí no versículo de número 25, diz assim: bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele e para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, bom é o Senhor para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que acreditam nele. E Ele diz na sua palavra que aqueles que buscam a Ele de nada tem falta. Em Provérbios 8:17 diz assim que Ele ama aqueles que o buscam de madrugada. Aqueles que oram a Ele, aqueles que buscam Ele de madrugada, o acharão. Coloque o relógio de madrugada, acorde, ore a Ele, busque a Ele, entregue as suas preocupações a Ele, entregue a sua família a Ele, o seu trabalho, o seu ministério, a sua casa, e acredita nele, confia nele. Evangelho de Mateus, capítulo número 7, versículo número 7 e 8, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, peçam, busquem, creiam e permaneçam firmes, permaneçam na posição, permaneçam na presença do Senhor e tenham esperança. Não desanimem diante das adversidades, não murmurem, mas aguardem em silêncio no Deus da nossa salvação. Não murmurem, mas aguardem a salvação que vem do nosso Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E Deus vai continuar abençoando as nossas vidas
em nome de Jesus. Irmãos, não desistam, irmãos. Perseverem. Nós sabemos que as lutas não são fáceis, mas se com Deus as coisas estão difíceis, imagine sem Ele. Como serão as nossas vidas? Como serão as situações? Como será passar pelos momentos se não tiver alguém que venha nos fortalecer? Se não tiver alguém que venha nos colocar de pé? Se não tiver alguém que venha nos dar um ânimo? Se não tiver alguém que esteja cuidando das nossas vidas, nos protegendo de todo mal? Então, não desista, persevere, tenha bom ânimo. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele é fiel para completar. Quando vinha a angústia, quando vinha as mágoas, quando vinha as dores, quando vinha o sofrimento, lembra, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu sei que Deus tem cuidado de mim desde o ventre da minha mãe. Então eu tenho promessa, eu tenho algo a cumprir, eu tenho um Deus que zela pela minha vida, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então continue perseverando e acreditando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Na quarta-feira teremos o nosso culto de oração. Você é o nosso convidado a estar juntamente conosco, orando, buscando, perseverando. Traga o seu pedido de oração, traga um visitante, traga alguém da sua família, traga um amigo, traga os pedidos deles. Nós vamos estar depositando na nossa caixinha de oração, estaremos orando por eles, estaremos intercedendo pela sua vida, pela sua família, pelos seus pedidos que vocês trouxerem aqui na casa do Senhor. Nós cremos que Deus irá estar agindo sobre a vida daquelas pessoas e sobre a sua vida, só por você estar acreditando de que Deus pode mudar a minha e a sua situação, em nome de Jesus. Amém? E de quarta-feira os cultos também são às 18h30. Você